Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Estela Brasil. Estamos começando mais um programa Boa Noite com Arte e Poesia. E hoje estou recebendo a poetisa Geovânia para falar do seu trabalho. Primeiramente, gostaria de agradecer a Romário Filho por esse convite e a Web Rádio Estela Brasil, consequentemente, pelo convite para estar aqui. É um prazer poder estar falando com vocês, ouvintes. Eu sou Giovânia P. Eu sou poeta, escritora, organizo coletâneas, escrevo desde muito cedo e venho desenvolvendo um trabalho com literatura feminina e literatura feminina negra no nosso país. E aí eu vou deixar, a princípio, um poeminha, pra gente ir ficando com gosto na boca. Água na boca. Poema preto. Preto, vestido de gente, é preto, despido do seu preconceito. Quando foi que você começou a sua trajetória no mundo das letras? Olha, eu comecei a escrever muito pequena, antes de começar a conseguir registrar toda a minha poética, a poesia em si. Então, quando eu era menorzinha, eu escrevia e punha música nas minhas poesias e ficava batendo no tórax para o compasso da música para poder ficar cantando e aquilo ficar registrado na minha memória. Mas no meu livro mesmo, Na Estrada da Poesia, ele traz poesias minhas desde os 9 anos de idade. Então, com 9 eu já registrava, mas antes disso eu já escrevia. Qual o seu nome artístico? Eu sou Giovânia P. Tem muita gente que se questiona em relação a esse P, mas, assim, meu nome de batismo tem uma árvore e eu nunca me senti enficada no chão. Então, desde a minha primeira infância, por aí, eu já uso o P e ele me representa muito, porque ele é livre, ele vai ser sempre tudo e qualquer coisa que qualquer pessoa quiser. Pode ser um paralelepípedo, uma porta, poesia, o pipoca, pirulito, piolho, pescoço, pode ser qualquer coisa. Você se inspira em alguma coisa para escrever suas poesias? Essa questão de se inspirar. Primeiro, eu não acredito em inspiração. Para mim, o processo de escrita, ele é um processo que se dá a partir muito mais da transpiração. Essa ideia romantizada que a sociedade europeia trouxe para a gente, para mim, ela não se realiza. Eu vejo coisas no mundo que me tocam e que eu guardo aquilo na minha memória para que em outro momento eu possa transformá-las em poesia. Mas eu gosto do trabalhar ela, gosto de, às vezes, sentar, fazer uma pesquisa, escrever um poema todo baseado em cima de uma pesquisa. E que você olha e vê e você acha que foi uma coisa assim bem despretensiosa, que a pessoa não parou para pensar, um poeminha super curto, que dá uma porrada, mas que é mínimo, né? Bem pequenininho, mas tá. Já foi e já abalou as estruturas. Inspiração, para mim, são as coisas no mundo que a gente vê e que a gente olha assim e faz, ai que flor linda. Um dia eu vou pegar essa tonalidade dessa flor e vou usar a tonalidade dessa flor numa poesia.
E aí a gente vai e usa, mas não usa no mesmo instante, fica aquilo maturando dentro da gente até se transformar em poesia. Em que horário você costuma escrever suas poesias? Olha, não existe hora para escrever poesia, não. Um, porque às vezes eu escrevo, a pessoa precisa de um poema, diz, eu tenho tal tema, eu sento e escrevo. Eu quero escrever sobre uma temática, eu sento e escrevo. Ou eu apenas estou a fim de escrever uma poesia, eu sento e escrevo, pouco importa a hora. Logicamente que o que importa é única e exclusivamente o fato de estar trabalhando ou de não estar fazendo alguma coisa que impossibilite a pessoa de parar para escrever, né? Por exemplo, se eu estou dando aula e eu me der vontade de escrever uma poesia, eu não vou escrever uma poesia porque eu estou dando aula. Na verdade, nem vai me dar vontade de escrever poesia porque meu cérebro está todo voltado para uma outra questão. Então, eu vou escrever poesia a qualquer hora do dia, contanto que eu não, que eu possa escrever, né? Nos brinde com uma de suas poesias. E vou recitar um poema que acabou de sair no e-book produzido pelo Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, que é a segunda coletânea de poesia, cordel, contos e crônicas do IFPB. E eu estou nela com o poema Cinderela Revolucionária. A Cinderela aqui é revolucionária, é rainha, não é princesa, não. É filha de mãe África, leva nos peitos fartos a origem do mundo, a certeza de si, do seu poder e de toda a sua ancestralidade. A Cinderela aqui é revolucionária, usa black power, batom roxo, faz seu próprio caminho, não deve nem obedece a ninguém. As linhas que escreve são suas, as entrelinhas são tudo que essa Cinderela tem para o mundo. O sonho de todo escritor é lançar o seu primeiro livro solo. Você já lançou algum? Olha, eu passei 20 anos para poder lançar meu primeiro livro, que na verdade foi meu terceiro livro. Meu primeiro livro seria Rebento. Meu segundo livro era um livro que eu fiz num processo bem distinto de Rebento. E meu terceiro livro foi Palavras Poéticas e foi o que saiu, o que foi publicado. O primeiro e o segundo não foram, mas ficaram prontos e ficaram aí, depois se desvencilharam e entraram em outras obras, foram ganhando os braços ou perdendo umas pernas, né? Eu tenho nesse momento 6 livros de poesia publicados, um livro de contos e organizei 8 coletâneas. Durante o período em que você esteve reclusa em casa devido à pandemia, você produziu muito? Olha, durante a pandemia, eu trabalhei de ter domingo de eu fazer 2 lives. Eu tava, tava em casa, mas não estava parada, estava pura produção. Na fase crítica da pandemia, você participou ou produziu lives poéticas? Olha, eu comecei a produzir as antologias antes da pandemia e continuei produzindo durante a pandemia e fazendo lives, fazendo tudo, só não estava fazendo saraus, lives, um, discutindo com as escritoras, produzindo livro, só não estava tendo contato físico, né? Mas de resto, muito trabalho. Na área literária, você tem algum sonho
que ainda não realizou e busca realizar? Acredito que o meu sonho se parece muito com o de sonho de muita gente, que é ser reconhecida aonde você nasceu, aonde você cresceu antes de morrer, porque depois de morrer a gente não vê as pessoas reconhecendo a gente não, enquanto a gente está viva, a gente também não vê. Então, a gente vê outras cidades, outras pessoas, outros governos reconhecendo o nosso trabalho, mas a gente não vê no nosso lugar. Então, eu espero que um dia eu veja o governo de Natal, eu veja a comunidade de Natal reconhecendo meu trabalho. Sei que você, assim como eu, organiza antologias poéticas. Fale um pouco a respeito dessa sua experiência organizando antologias. Olha, eu organizo algumas coletâneas. O meu trabalho em relação às coletâneas é voltado para a literatura feminina e para a literatura feminina negra. Eu organizo periodicamente 2 livros por ano, que é o livro das Marias, que tem um recorte de gênero, são só mulheres. As capas são sempre obras de artes de mulheres, homenageada, apresentação, revisão, texto, aí textos, né? O livro das Marias traz os gêneros contos e poemas. Um, e já as Escrituras Negras, que é outro livro que eu organizo, tem um recorte de gênero e etnia. São só mulheres negras. E aí, do mesmo jeito, a obra de arte da capa é sempre de uma artista plástica negra, a homenageada é sempre uma escritora negra, apresentação, revisão, tudo, certo? E aí tem outro livro, além desses dois, outra coletânea que eu organizei além dessas duas, que foi a Sinergia, quando o canal completou um ano, o canal do YouTube, e eu fiz o livro para poder agradecer as parceiras por estarem ali junto comigo e fazerem com que pudesse se realizar um ano, todo dia as pessoas ouvindo poesia, mulher recitando mulher de 7 horas da manhã, né? É muito gostoso poder ter esse processo, não são livros, o que eu faço é um movimento literário feminino. Você tem algum canal no YouTube? Eu tenho um canal no YouTube chamado Literatura Feminina, onde, como eu disse, todos os dias eu desenvolvo um projeto chamado Bom Dia com Literatura Feminina. E nele todo dia tem mulher recitando mulher. A gente já está no terceiro ano, né? E vem aí divulgando um monte de mulheres maravilhosas. A gente vem descobrindo outras mulheres, tanto eu quanto as pessoas que assistem, né, os vídeos. A gente vem descobrindo muita gente nova e se encantando. Além de poetisa e escritora, sei que você também é professora de filosofia. Fale um pouco a respeito da sua trajetória como professora. Sou poeta. O que o meu ser é ser poeta. Agora eu estou professora porque eu sobrevivo como professora de filosofia. Eu tenho um bacharelado, licenciatura, mestrado em filosofia e outras coisas, e outros estudos também em outras áreas, mas assim que eu terminei, passei no concurso e eu pago minhas contas com isso. Mas o que eu sou, de fato, é poeta. Geovânia, na visão de Geovânia. Giovanna P. é para mim um reflexo, um
pouco de poesia, um pouco de fuleiragem, um pouco de putaria, um pouco de brincadeira, de diversão, de pura fuleiragem, de bagunça, de muita bagunça, mas de luta, de resistência, de, de paranoias metódicas, de organização, de preocupação em relação à ética, ao trato com o lidar com o ser humano, com a busca de um trabalho coletivo. Então, Giovanni AP é isso, é uma porção de coisas, tudo misturado num balde que, quando se mudou, deu uma preta bem linda. Nos brinde com mais uma de suas poesias. No livro Na Estrada da Poesia tem um poema chamado Minha Morte, que eu escrevi aos 9 anos de idade, que diz assim: Ela morreu. Morreu e o que faço? Morreu e deixou o corpo vivo. Tirou o coração da alma e deixou o coração do corpo. A alma morreu e me escondeu. Giovanna P. Você já participou de alguma antologia internacional? Se sim, qual? Eu participei da coleção Mulherio das Letras Portugal e nas minhas coletâneas tem mulheres também de vários espaços, não só do Brasil, como mulher brasileira no Canadá, na Alemanha, em Portugal, na Itália, na Espanha, mulher luso-angolana da Suíça, que mora na Suíça hoje em dia. Então, tanto eu já participei de antologia fora do país, quanto tem mulheres que estão fora do país e mulheres que não são brasileiras, venezuelana, que participam também das minhas coletâneas. Defina o amor. Olha, o amor para mim é como um câncer que mata as pessoas aos poucos, mas que é um vício profundo do poeta, que o amor vai bem além dessa coisa medíocre e mesquinha que é o ato do desejo sexual por outra pessoa. Vai muito além, vai pelas coisas, pela vida, pela arte, por si mesma. Então, quando o amor está dentro dessa ideia mesquinha e europeia de amor, o romântico, o amor é um câncer. Mas quando o amor vai além, ele é o amor do poeta, porque é o amor pela flor, pelo mar, por si, pela poesia, pela arte. Você se considera uma devoradora de livros? Eu comecei a ler muito cedo, eu ficava roubando os livros da minha tia, escondido alguns, porque ela não queria que eu lesse, porque aquilo não era para minha idade. Hoje em dia eu tenho uma quantidade muito significativa de livros em casa, e às vezes você olha assim e faz, eu tenho um monte de coisa para dar conta, que às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, mas que a gente vai ali colocando uma pilha e colocando na ordem assim, de relevância, né? Isso daqui eu quero ler primeiro. Isso daqui eu quero ler para pensar determinada problemática. Isso daqui eu quero ler porque eu quero conhecer o trabalho dessa escritora. E eu leio mais literatura feminina. A partir de hoje, eu vou fazer esta mesma pergunta para todos os convidados. O que você diria hoje para Giovânia de anos atrás, com 18 anos? Olha, a Giovânia P. de hoje diria a Giovânia P. de 18 anos de idade que não se envolvesse com certas merdas que existem por aí,
mas que na poesia ela continuasse daquele mesmo jeitinho, que estava muito bem, só precisava descartar um monte de cara troncho e perturbado que ela se deparou com eles na vida, mas fora isso o resto está de boa. Para encerrar a nossa entrevista, fale as suas redes sociais e os seus contatos para que os nossos ouvintes possam te encontrar. Eu tenho o canal no YouTube, Literatura Feminina. No Instagram, meu Instagram é @Giovânia, com J, né? Jovania, Giovânia P Poesia. Aí é dos P, né? Que entra. No Facebook é a mesma coisa, Giovânia P Poesia. E aí eu tenho minha página enquanto escritora no Facebook, que é Giovânia P. Tenho a minha página Amantes da Filosofia, da Sabedoria, também lá no Facebook. Tem uma página O Livro das Marias lá. Tem um blog Escrituras Negras, onde eu falo, faço um registro de cada uma das coletâneas das escrituras negras, quem são as autoras, um pequeno resumo, uma pequena biografia delas, os textos que foram apresentados, vídeos com textos delas dessas coletâneas. Então, são várias redes. Mas o que mais usado, né, principalmente ultimamente, é o Instagram, que é Giovânia P Poesia.